Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos agora detonar aqui com o assunto de pronomes. Na aula passada, nós estávamos vendo exatamente essa tabelinha. Então, eu expliquei para vocês a primeira parte dela, né? Os pronomes pessoais. Bora agora ver aqui, ó, sobre os pronomes possessivos. Pessoal, os pronomes possessivos, eles também representam uma pessoa do discurso. Não é à toa que eles estão divididos, né? Exatamente na linha da primeira do singular, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. O que ocorre aqui é o seguinte, os pronomes possessivos, como o próprio nome já sugere, eles vão indicar o quê, pessoal? Posse, né? Lógico, o valor semântico do pronome possessivo é a indicação da posse de algum objeto, de algum pertence. E aí é claro que essa indicação da posse, ela tem a ver com o possuidor. Então, olha só, se eu uso um pronome possessivo na primeira pessoa, é porque o possuidor é um possuidor da primeira pessoa. Agora, cuidado, olha só. Aqui você tem pronomes possessivos na linha da primeira pessoa do singular. Agora, dá uma olhadinha aqui para os pronomes possessivos. Você tem meu, beleza, que é singular. Minha também é singular, mas olha agora. Meus e minhas. Essas duas palavras são plurais. Certo? Lógico que é certo. Beleza. Então, peraí. Por que essas palavras, meu, minha, e estas, principalmente, que estão no plural, meus e minhas, por que elas estão na linha da primeira pessoa do singular? Por isso que eu acabei de explicar. O pronome possessivo, ele representa o possuidor. Mas este possuidor, ele pode ter uma posse que seja do singular ou uma posse que seja do plural. Por exemplo, eu tenho duas canetas. Eu sou uma só, primeira pessoa do singular. O possuidor é um só, eu sou a possuidora. Agora, os meus objetos possuídos estão no plural. Então, eu vou usar um pronome que represente que o possuidor é um possuidor da primeira pessoa do singular, mas este possuidor tem mais de um objeto. Este possuidor tem posses no plural. Portanto, minhas canetas. Portanto, meus casacos. Se eu, possuidora, tenho apenas um objeto possuído, então meu ou minha, a depender do gênero desse objeto. Joia? Simples isso, né? Só para você não confundir aí, porque às vezes a gente coloca o pronome meus e minhas e aí o aluno fala, é no plural. Não, é uma variação do plural, sim. Mas ela não representa a primeira pessoa do plural. Ela representa a primeira pessoa do singular, que é o possuidor. O que ela representa é em relação ao número de objetos possuídos. Aí você pode ter o pronome possessivo no singular ou no plural. Da mesma maneira, isso vai acontecer com a segunda pessoa do singular. Então, por que é a segunda pessoa do singular? A segunda pessoa do singular é o possuidor, é o tu. Agora, o tu pode ter um objeto só, no feminino ou no masculino, e aí vai ser teu ou tua. Ou ele pode ter objetos no plural, teus ou tuas. Então, essa variação aqui dos pronomes possessivos, acompanhe aqui comigo e acompanhe também no seu material de apoio. Como eu falei, vocês precisam ter um material de apoio ao lado aí para vocês fazerem essas anotações. Então, galera, aqui, essas variações de plural aqui dos pronomes possessivos, elas dizem respeito ao número de objetos possuídos. O que você vai fazer? Circula aqui a palavrinha meus e minhas, puxe uma setosa aí no seu material e anote. Indica o número plural de objetos possuídos. Isso vai valer para todos, né? Para a primeira do singular, para a segunda do singular. Olha aqui na terceira do singular. Seu, sua, seus, suas. O raciocínio vai se repetir. Na primeira do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Então, você tem estes pronomes que representam que o possuidor é a primeira pessoa do plural. Então, temos nós possuindo. E aqui, a depender do número de objetos possuídos, o pronome possessivo vai aparecer no singular masculino, singular feminino ou no plural masculino, no plural feminino. Joia? Vamos agora para a segunda pessoa do plural. Observem, senhores, estes pronomes aqui, vosso, vossa, vossos, vossas, representam o quê? Que o possuidor é a segunda pessoa do plural, vós. Agora, a flexão dos pronomes possessivos vai depender do número de objetos possuídos
por esta segunda pessoa do plural. Da mesma maneira, na terceira pessoa do plural, o que ela indica é que o possuidor é alguém da terceira pessoa do plural, elas ou eles, e a depender do número de objetos possuídos, você vai ter o seu, sua, seus ou suas. Meninos e meninas, a respeito de pronomes possessivos, era isso que tínhamos para falar para vocês, com essa peculiaridade de que a variação de número aqui dos pronomes possessivos vai depender do número de objetos possuídos em relação a cada um dos possuidores. Beleza? Vamos falar agora de um outro tipo de pronome. Eu falei que são 6, já estudamos os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Agora a gente vai estudar os pronomes interrogativos. Queridos, como o próprio nome sugere, pronomes interrogativos são pronomes que fazem parte de uma sentença interrogativa. Aqui vale uma observação. As sentenças interrogativas, elas podem ser chamadas de sentenças interrogativas diretas, primeiro nome, ou segundo nome, sentenças interrogativas indiretas. Qual é a diferença entre elas, Rafaela? Ambas vão fazer perguntas, mas obviamente que a interrogativa direta faz a pergunta de maneira direta e a indireta, obviamente, de maneira indireta. Agora, como é que isso se exterioriza em termos gramaticais? Se exterioriza da seguinte maneira. A interrogativa é direta quando, na estrutura da frase, a gente utiliza o ponto de interrogação. Olha aqui. Quem fez isso? É uma frase interrogativa direta. Gramaticalmente, ela está estruturada com o uso do ponto de interrogação. Interrogativa direta. Por sua vez, diga-me quem fez isso, também é uma frase interrogativa. Só que agora, pessoal, essa frase interrogativa é chamada de frase interrogativa indireta. Por que razão? Porque estruturalmente falando, ela não apresenta o ponto de interrogação. Pelo contrário, ela apresenta o ponto final. Sendo assim, eu tenho uma sentença interrogativa indireta. Então, está aqui a nossa letra B, ó. Quando é que são usados os pronomes interrogativos? São usados em orações ou em sentenças interrogativas diretas e sentenças interrogativas indiretas. Este é um aspecto gramatical estrutural. A sentença é interrogativa direta quando ela faz uso do pronome, do ponto de interrogação. A sentença é interrogativa indireta quando ela faz uma pergunta, porém fazendo uso do ponto final. Beleza? Pronomes interrogativos são usados, então, nessas duas frases interrogativas. Quem são os pronomes interrogativos? Aqui temos alguns exemplos. O que, o quem, o qual, o quanto e, obviamente, as flexões. Eu tenho, por exemplo, o plural de qual, que é quais. Joia? Eu tenho o feminino de quanto, que é quanta. Tenho o plural deles, que é quantos e quantas. Então, as flexões desses pronomes aqui. O importante é você visualizar o seguinte. Eu estou diante de uma sentença interrogativa? Se sim, eu provavelmente terei um pronome interrogativo nela. Se a minha sentença for construída com o ponto de interrogação, ela é uma sentença interrogativa direta. Se ela for construída com o ponto final, ela é uma sentença interrogativa indireta. Vamos analisar aqui, então. Cuidado que aqui, pessoal, nesses pronomes interrogativos, eu também vou ter aquela situação de eles poderem ser pronomes adjetivos, ou seja, de eles acompanharem alguns substantivos, ou ainda de estes pronomes substituírem alguns substantivos. Então, os pronomes interrogativos também podem ser pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. Vamos analisar os nossos exemplos. Quem fez isso? Essa é uma interrogativa direta, já falamos por quê. E aí, olha aqui, o meu pronome interrogativo. Quem? A pergunta que eu faço para vocês é, este pronome interrogativo é um pronome interrogativo adjetivo ou substantivo? Basta você olhar, né, meu filho? Ele está acompanhando algum nome? Ele está acompanhando algum substantivo? Não. Então, ele está no lugar de um substantivo. Logo, este pronome interrogativo é um pronome substantivo. Ele substitui. Então, qual vai ser a função sintática dele? De núcleo.
né, de núcleo. A relação dele é ser núcleo. Puxa uma setinha e escreva. Esse quem é um pronome substantivo. Ele é núcleo, tá? Agora aqui, na interrogativa indireta, diga-me quem fez isso. O pronome quem está acompanhando algum substantivo? Não, não está acompanhando o substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo que acompanha ou ele é um pronome substantivo que substitui? Resposta, ele é um pronome substantivo, ele não está acompanhando nada. Então, a função sintática dele vai ser de núcleo da função aqui que ele exerce, ok? Deixa eu molhar as minhas cordas vocais, continua aí. Pronto, vamos lá. Que dia é hoje? Interrogativa direta. Olha aqui o meu ponto de interrogação. Cadê o meu pronome interrogativo? Tá aqui, ó, a palavrinha que. Aí agora já é diferente. A palavra que, olha só, ele está acompanhando este substantivo aqui, candidato. Então, anota aí, este substantivo é o núcleo. E este pronome interrogativo é o satélite deste núcleo. Então, este pronome aqui, puxa uma setinha e escreva. É um pronome interrogativo adjetivo, porque ele acompanha este núcleo substantivo aqui. Ok? Vamos agora para essa sentença. Quero saber que dia é hoje. Essa é uma sentença interrogativa indireta. Olha como é que ela é construída, com o ponto final. Mas mesmo sendo uma sentença interrogativa indireta, eu tenho um pronome interrogativo que também é acompanhante de um substantivo. A mesma coisa que aconteceu aqui, está acontecendo aqui. Então, cuidado, porque às vezes o aluno acha que para o pronome interrogativo ser adjetivo, ele tem que fazer parte de uma sentença interrogativa indireta. Essa informação não existe. Isso aí é lenda urbana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para o pronome ser adjetivo, ele tem que acompanhar um substantivo, independentemente do tipo de frase interrogativa que será estruturada. Isso aí não tem problema, não. Se você tem uma frase interrogativa, olha só, indireta, isso é uma coisa, isso é uma informação. A outra informação é, deixe-me agora classificar esse pronome em relação a ele ser substantivo ou adjetivo. Ora, se ele está acompanhando um substantivo, está aqui o meu substantivo, então esse pronome é um pronome interrogativo o quê? Adjetivo, ele acompanha este substantivo. Bora lá. Quanto dinheiro eu posso levar? Olha a minha sentença interrogativa. Direta ou indireta, candidatos? Direta, tá aqui, ó, o meu ponto de interrogação. Nessa sentença, olha o meu pronome interrogativo. Quanto? Ele está ao lado de um substantivo. Então, se ele está acompanhando um substantivo, eu pergunto, ele é núcleo ou ele é satélite? Ele é satélite, está acompanhando. E aí ele vai ser chamado de pronome interrogativo adjetivo ou substantivo? Pronome interrogativo adjetivo, aquele que acompanha um substantivo. Qual irmão é o seu? Sentença interrogativa direta, foi construída com um ponto de interrogação. O meu pronome interrogativo é o qual. Observe que este pronome está acompanhando o substantivo irmão. Se eu tenho substantivo, ele vai ser sempre o núcleo, e aí este pronome aqui é um satélite deste núcleo. Quando o pronome acompanha um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Então, o pronome qual é um pronome interrogativo adjetivo, ele acompanha o substantivo irmão. Beleza, galera? Vou fazer uma observação aqui. Quando você estiver diante de uma interrogativa direta, você tem um caráter mais incisivo na argumentação. Você tem um caráter mais direto. Isso vai gerar um caráter mais incisivo na argumentação, um caráter mais direto. É como se o autor provocasse mais o leitor ao fazer uso de frases interrogativas diretas. Ao passo que as frases interrogativas indiretas, elas não provocam diretamente o leitor. Guarde essa informação, anote aí no seu material de apoio. Frases interrogativas diretas provocam diretamente o leitor. Tem um caráter provocativo enfático. Ao passo que frases interrogativas indiretas são mais sutis. Elas deixam no ar
aquela interrogação. Não provocam de maneira tão incisiva, tão enfática o leitor. Ok? E aí, para a gente fechar, vem a nossa última observação. Muitíssima atenção. Pega aquela sua canetinha Lumicolor lá de grifar e passa em cima dessa frase aqui, ó, do seu material de apoio. Atenção. A palavra quando, galera, não é pronome. Tem muito aluno que acha que a palavra quando é um pronome. Não é. A palavra quando é um advérbio. Nós vimos advérbio no final do nosso módulo anterior. Advérbio. Só que esse advérbio aqui é um advérbio interrogativo. Então, perceba, para ele ser advérbio, ele tem que indicar uma circunstância. A palavra quando indica uma circunstância de quê? De tempo. Agora, além de indicar uma circunstância de tempo, ela provoca uma interrogação. Quando você vai é uma interrogativa direta, ou quero saber quando você vai é uma interrogativa indireta. Então, ela continua sendo advérbio porque ela traz na sua semântica uma circunstância. E é exatamente isso que os advérbios fazem. Eles carregam uma semântica, eles carregam uma circunstância que tem um valor semântico. Qual é o valor semântico de quando? Temporal. Advérbio de tempo. Só que esse advérbio é um advérbio peculiar, ou seja, ele participa de frases interrogativas. E por participar de frases interrogativas, sejam estas frases interrogativas diretas, sejam estas frases interrogativas indiretas, ele então será chamado de advérbio interrogativo. Então, ele é um advérbio temporal, porque a circunstância semântica dele é de tempo. Interrogativo, por quê? Porque ele estrutura sentenças interrogativas. Cuidado para você não confundir. Quando não é pronome interrogativo. Aqui nós temos os principais pronomes interrogativos. Que, quem, qual e quanto. Quanto é pronome interrogativo. Quando é advérbio interrogativo. Exemplos. Quando você vai voltar? Olha só, o advérbio é satélite de quê? De verbo. Então, a minha sentença aqui, ó, olha a minha locução verbal. Quando você vai voltar? A minha circunstância de tempo se refere a esta locução verbal aqui. Vai voltar. Essa é a minha circunstância de tempo. Por essa razão, ele é um advérbio. Agora, essa sentença é uma sentença interrogativa direta. Então, ele é um advérbio interrogativo. Por fim, não lembro quando eu conheci você. Mais uma vez, essa palavra quando é satélite do verbo conheci. E nós já vimos que satélites de verbo são quem? São os advérbios. Esse advérbio tem uma semântica, uma circunstância de tempo. Então, é um advérbio temporal. E agora, por fazer parte de uma interrogativa indireta, porque, veja bem, ela terminou com um ponto final, é um advérbio interrogativo. Beleza, galera? Então, pronomes interrogativos, matéria dada, matéria discutida aí entre nós. No nosso próximo bloco, a gente vai estudar um novo tipo de pronome, ok? Eu espero vocês, ótimos estudos e até já!